Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma dica de um panorama bíblico muito bom. É Redescobrindo a sua Bíblia. Vou mostrar para vocês um pouquinho por dentro de como ele é, a sua estrutura e como ele pode ser útil para nós no momento da gente estudar cada livro da Bíblia. Esse panorama bíblico ele é de André Coelho. E ele vai de Gênesis e Apocalipse fazendo uma análise objetiva de cada livro para você conhecer e aplicar e ensinar as verdades contidas na palavra de Deus. Então, ele começa aqui na sua introdução a mostrar o que se trata a Bíblia, tá? Então, na introdução, ele vai falar para você como a Bíblia é formada, quais são os livros, como ela é dividida, tá? Então, nessa parte da introdução aqui, ele vai explicar sobre as divisões da Bíblia, no modo geral. Depois vem para o Antigo Testamento, aí ele tem uma introdução ao Antigo Testamento, antes de iniciar, ele tem uma visão geral, fala aqui como Cristo é revelado no Antigo Testamento, em cada livro da Bíblia, as divisões do Antigo Testamento em livros da lei, histórica, sabedoria e profecia. Aqui ele vem também com os quadros, explicando direitinho as suas divisões. Tem também os outros povos, né, os outros impérios mundiais nos tempos da Bíblia, que estavam em conflito, né, com os israelitas. A cronologia do Antigo Testamento. Aqui mostra também a linha cronológica do Antigo Testamento em que aconteceu, né, a ordem dos livros, não de como está na Bíblia, mas de acordo com a época do ano em que foi acontecendo, tá? Aí explica também a diferença da Bíblia hebraica para a Bíblia protestante e também para a Bíblia católica, a diferença das três Bíblias, por que uma é diferente da outra, o que contém uma que na outra não contém, e explica o porquê dessas diferenças. Eu achei bem interessante isso aqui também. E aí vem já a primeira parte, né, aprofundando o Antigo Testamento. Aí vem os livros da lei, e vai o Pentateuco todo, aí Gênesis vem a introdução de Gênesis, explica como que é o detalhe dos fatos que aconteceram em todo o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 50. Vem aqui, ó, genealogia de Gênesis, cronologia de Gênesis, como ele é dividido, as épocas, né, de cada um. Depois entra em Êxodo, aí vem com personagens principais, locais principais, palavra-chave, tema, versículo-chave, isso que tem em todos os livros, tá? E aqui do lado você tem a relação de todos os livros do Antigo Testamento. E aqui onde está em cinza e preto é onde a gente está agora. Conforme a gente vai virando as páginas, ele vai andando. Esse aqui tem um quadro das pragas no Egito. Tem a divisão do livro em capítulos e o mapa onde o povo estava. Depois, Levítico, vem as mesmas informações referentes ao livro. Tem a parte aqui do tabernáculo, as composições das peças do tabernáculo, o que significa cada sacrifício, também a importância de cada festa. Depois vem números. Aqui vem a disposição do povo lá no acampamento, os coatitas, gersonitas e levitas, a divisão dos livros, sempre de significado de cada capítulo que representa. Deuteronômio a mesma coisa e assim vai indo, tá? Cada um ele vai colocando as divisões dos livros, né, o que tema principal desses de capítulo a capítulo. Aqui os livros históricos, né, já começando Josué, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Esdras e Neemias são os personagens principais dos livros históricos. Aqui ele coloca do modo geral, tá? Os livros históricos do modo geral, tipo uma introdução. E aí ele coloca a ordem cronológica aqui também, ó, da época de cada um que aconteceu, até o período interbíblico, ó. E aqui também os livros podem ser divididos em dois grupos, antes do cativeiro e depois do cativeiro.
Depois já entra em Josué, que é o primeiro livro histórico. Aí no livro de Josué, ele também vai colocar esses mesmos dados, faz comparações também com Jesus, como Jesus é encontrado no livro, o mapa em que eles foram dividindo, né, as 12 tribos lá em Canaã. E aqui em Juízes, que é o que eu tô lendo agora, estudando agora, por isso que estava marcado. Aqui ele coloca a época do juízo, onde se encontra o período do livro, a comparação do livro de Juízes e Josué, os números de juízes, os tipos de povos e os juízes, ou seja, o tipo de povos que foram os que inimigos na época de juízes, e aqui os juízes em si que salvaram o povo desses povos, e também a divisão dos livros, como nos outros. Aí vem Ruth, vem aqui a descendência, né, que de Boaz e Ruth até chegar a Davi, o significado do nome de Ruth, vem 1 Samuel, aí já começa a entrar em Saul, primeiro rei, depois, segundo a Samuel, já vem o reinado de Davi, e aí já começa a explicar os personagens principais também, além de Davi, Abner, Joabe, Betseba, Natã e Absalão. Depois já vem o período dos reis, né? Primeira Reis, aí vem todos os reis aqui, ó, os reis de Israel, os reis de Judá, os anos, quantos anos eles ficaram no reinado, que época que era, se foram fiéis ou infiéis, tá? E os mapas, né, da onde os reinados se estabeleceram. Vem aqui também a ordem, ó, pareando com o Reino do Sul, o Reino do Norte. Aí vem para Segunda Reis, também vai aumentando as tabelas, ó, porque vai, né, aumentando os reis. Vem aqui também a deportação de Israel para a Síria, quando chega no finalzinho de Segunda Reis. E a cronologia dos livros de reis, aí que colocou de todos eles, tá? Desde o primeiro até o segundo. Depois entramos em Primeira Crônicas, as divisões do livro, Segunda Crônicas. Deixa eu ir mais rápido para não levar muito tempo. Aí vem Esdras, Neemias, Esther, cronologia do livro de Esther, livros de sabedoria. Aí vem Jó. Então, os livros de sabedoria, ele faz também uma introdução aos livros de sabedoria, tá? Que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, ele vem com Jó, depois os Salmos. Aqui tem a comparação também entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Aqui também temos vários salmos que formam conjuntos distintos, tá? Aqui a divisão dos livros dos salmos. Aí entra em Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e livros proféticos. Aí tem uma introdução, livros proféticos, aí vem para os profetas maiores, profetas menores. Aqui nos profetas é bem legal porque ele mostra em qual época que o profeta estava. Tá? Deixa eu chegar aqui em Isaías, por exemplo. Ele mostra aonde que Isaías se encontra, ó. Ele se encontra na época do rei Acás e do rei Ezequias. Tá? A cronologia do livro de Reis. Aí ele mostra onde na cronologia do livro de Reis que o profeta estava. Então, ele estava em Judá, na época de Ezequias e Acás. Então, tem como você se situar na época, né, que ele estava. E isso ele mostra para todos os profetas, tá? Ó, profeta Jeremias. Eu gostei muito dessa parte também, porque você se situa, né? Aqui, Daniel, ó, os sonhos de Daniel, quando aconteceram, o que significava, que época. Aqui, Babilônia, Medo-Persa, grego e Roma, o Império Romano, o Império, os reis da época, tudo direitinho. E aqui, né, dos sonhos, relacionados aos sonhos de Daniel. E aí vem para a introdução dos profetas menores. Profetas menores também foram a mesma coisa. Aí tem aqui a introdução e assim vai indo, tá? Até acabar os profetas.
Deixa eu chegar aqui. Aí, sempre mostrando em qual época que ele estava, qual local e qual rei que ele estava, para quem ele estava pregando, né? Para quem ele estava profetizando. Sofonias. E aqui, período intertestamentário. Acabando o Antigo Testamento, ele entra no período intertestamentário. E aí ele explica o que aconteceu nessa época, tá? Personagens principais, palavra-chave. Então, essa parte aqui, a gente não tem na Bíblia, né? Mas ele mostra, ele explica direitinho, de acordo com os historiadores, o que aconteceu nessa época, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto período são as divisões do período intertestamentário. E aqui é a cronologia, ó. Império Persa, Império Grego, Governo Macabeu e Império Romano. E aí entra no Novo Testamento. Tem introdução no Novo Testamento. Aí fala, né, de todos os livros que compõem o Novo Testamento. E depois já entra em cada um deles. Aí vem os evangelhos, aí tem introdução aos evangelhos. Aí explica direitinho. Comparação aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus é visto como símbolo, genealogia, tá? A diferença de cada evangelho. Aqui tem o cronograma dos livros do Novo Testamento, com destaque para os evangelhos. Aqui estão todos os outros livros. E aí vai entrando em cada um, como nos outros, tá? Como personagem principal, locais principais, data provável. Marcos, aí tem as divisões dos livros, fala um pouquinho de Marcos, ponto de vista de Marcos, os capítulos, divisões do livro em capítulo, a primeira parte, apresentação do servo, oposição ao servo, instrução ao servo, rejeição ao servo, ressurreição do servo, neto de Jesus, servo servido ao povo, servo entregando sua vida pelo povo. Então, falando do Senhor Jesus, e assim vai indo, tá? Aí vamos terminar aqui os evangelhos, introdução ao período apostólico. Aí tem a introdução ao período apostólico e entra em Atos. Em Atos ele já mostra também, ó, primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo. Já entra nas epístolas, introdução às epístolas. Aí sempre com mapas, ó, divisão geopolítica do Império Romano na época do Novo Testamento, epístolas paulinas, epístolas gerais, explica direitinho em relação às epístolas, e aí começa a entrar em cada uma, tá? E aí as epístolas paulinas podem ser subdivididas assim, e aí ele vai classificando direitinho cada uma, explicando as viagens missionárias, ó, de Paulo, em relação à fé cristã, esperança, amor cristão, ordem cristã. Depois vem Romanos, e assim vai indo até chegar em Apocalipse. 2 João, 3 João, Judas e os livros proféticos, que é um livro profético no Novo Testamento. Aí a conclusão, né, do plano de Deus. E vem Apocalipse. Aí ele explica aqui o significado dos números, arrebatamento da igreja, pré-milenista, pós-milenista, amilenista, pré-milenista, pós-milenista e amilenista, as diferenças, né, o conceito de cada um. E aqui vem a divisão dos livros. Ainda tem materiais adicionais no final, que é em relação a valores, pesos, medidas, calendários, parábolas de Jesus, tem todas aqui. Se você quiser montar um estudo só com as parábolas de Jesus, dá. Significados espirituais, as cores na Bíblia, alguns materiais na Bíblia, as festas judaicas, os nomes e títulos de Deus. E aqui ainda tem algumas coisinhas, tipo um dicionário, no final, bem pouquinho, bem pequeno. E os milagres de Jesus, se você quiser fazer um estudo também só sobre os milagres de Jesus, tem aqui também, para você fazer.
E é só, gente. Eu sei que é muito bom, eu gostei demais estou gostando, né, de usar muito ele, então eu utilizo não só na introdução, para fazer a introdução do meu estudo do livro, mas durante também alguma dúvida que eu tenho, eu dou uma olhada, principalmente nesses mapas, nesses cronogramas, né, para eu saber o que está acontecendo, aonde está acontecendo, o contexto em si, né? Então, eles são bons, esses panoramas são bons para você compreender o contexto, e assim você consegue entender melhor a história que você está lendo. Então, eu recomendaria, eu acho que de todos os que eu tenho aqui, ele é o melhor até agora, dos que eu tenho. Aos poucos eu vou mostrando para vocês os panoramas que eu tenho. Bom, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês terem uma noção de como é por dentro, se vocês quiserem adquirir, tá? Eu acho que é um bom investimento. Vale a pena, sim, te ajuda muito durante o estudo da palavra. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!